Olá, seja muito bem-vindo ao Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNowOne, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e vamos continuar sempre falando de ambiente de negócios, varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, comércio digital. E uma das questões que a gente já conversou no passado e que repercutiu muito no programa, que esse ano a gente vai continuar com esse assunto, não só pela repercussão com vocês, mas principalmente pela questão de negócio, é a questão do digital. E-commerce. Seja um e-commerce mais autônomo, de pessoas que sozinhas querem começar a desenvolver os seus negócios, sejam e-commerces mais maduros, de pessoas que já estão caminhando aí há algum tempo e querem expandir. Para isso eu trouxe aqui Carlos Trigo, que é CEO da 3 Cliques, uma empresa que trata de importação e exportação, modelo de negócio, principalmente voltado pelo modelo do dropshipping, mas também voltado para uma série de outras, vamos chamar assim, atuações que você tem dentro do comércio digital. E o importante de trazer o Carlos Trigo aqui mais uma vez é que a 3 Cliques, por favor me corrija, é uma empresa sino-brasileira, ou seja, tem funcionário aqui no Brasil, tem funcionário lá na China. Estou correto? Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, por mais uma vez estar aqui conosco nesse assunto tão importante e por vezes tão polêmico. Então, primeiro de tudo, muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado, BMC News, por abrir esse espaço para falarmos um pouco mais sobre este modelo logístico do e-commerce chamado dropshipping, né? Que consiste, de uma forma bem resumida, na venda de produtos pela internet sem que você tenha a necessidade de possuir um estoque, sem que você tenha que ter um local para armazenar o produto, sem que você tenha que comprar o produto, ter funcionários para cuidar da parte logística. Isso é o que a 3 Cliques faz. Traz diversas soluções no que tange ao fornecimento de produtos da China para qualquer lugar do mundo, né? Então hoje nós acabamos expandindo, então essa é uma das grandes novidades para 2024. Hoje nós já estamos com uma operação global, enviando produtos para diversos países onde os nossos clientes queiram atuar. Sabe que esse é um ponto muito que eu quero falar, né? Primeiro de tudo, como eu te falei, obrigado por você ter vindo, porque assim, essa questão da China, quando a gente traz para o programa, pessoas às vezes acham que termina na China o negócio. Então assim, o negócio é só com a China, e você acabou de falar de expansão. Não apenas no sentido dos países, de importadores ou exportadores, mas principalmente de negócio. Hoje essa questão do comércio digital, ela está muito globalizada, eu não sei se eu estou usando o termo correto. Eu queria muito que você falasse, principalmente desse ponto que você citou, quando a gente fala do dropshipping, as pessoas pensam nas suas próprias unidades de negócio se iniciando. Mas já pessoas que têm alguma coisa um pouco mais madura, também podem incorporar determinados produtos ao seu negócio. Então, eu já trouxe aqui algumas pessoas de dropshipping, o próprio Bruno já veio aqui, o professor Luciano já veio aqui. Então, assim, eu gosto dessa ideia do dropshipping e de amadurecer esses contatos, porque muitas vezes quem está assistindo a gente em casa, principalmente aqui no programa, Carlos, eu trago as grandes varejistas aqui para conversar. Então as pessoas entendem, eu já trouxe para falar de comércio digital, por exemplo, você traz Via Varejo, você traz Magalu, você traz Pernambucanas, as próprias Americanas, independente de tudo que aconteceu, e outras grandes empresas, e as pessoas às vezes não sabem algumas oportunidades que existem. Então aparece a China, fala Shein, Shopee, e aí alguns atacadistas, ou seja, é uma polêmica isso muito grande dentro do varejo, que quando eu te trago aqui é para a gente buscar resolver essas polêmicas no sentido de dialogar sobre elas. Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: qual que é a diferença entre eu, Rodrigo, CPF, abrir um e-commerce, e qual que é a diferença de uma empresa grande para o cliente? Ou seja, quando o cara compra, o cara entra na internet e compra, tem alguma diferença ou não? É só o que tem por trás? E depois a gente fala um pouquinho como que a 3 Cliques atua nesse segmento. Na verdade, assim, nós somos uma empresa cujo nosso cliente é o e-commerce. É aquela pessoa que quer montar a sua loja, que quer montar o seu comércio eletrônico, seja iniciando com um CPF, seja abrindo um CNPJ. Então nós realmente incentivamos o empreendedorismo, né? Essa questão que cada vez mais os brasileiros procuram, seja para ser uma segunda fonte de renda do seu trabalho, ou seja para fazer uma migração aonde ele queira trabalhar e ser dono do seu próprio negócio para ter a liberdade, né? Poder trabalhar de qualquer lugar do mundo sem que ter lá que bater o ponto da CLT e tudo mais. Então, esta é uma grande diferença, né? Proporcionar para que as pessoas possam montar e ser dono do seu próprio negócio. Mas você sabe que quando você fala isso, aí eu vou ter que me colocar na posição de público, então, como eu sempre faço aqui. As pessoas começam a achar, e claro, quando você diz, a 3 Cliques presta uma série de serviços, beleza, tranquilo.
Mas vamos pensar, por exemplo, em quem está assistindo a gente, vamos chamar assim, independente da 3 cliques. Só essa pergunta que eu quero te fazer. Abrir um negócio, o empreendedorismo, ele é difícil. Quando eu falo difícil, talvez essa não seja a palavra ideal, vou mudar. É muito desafiador. Ou seja, é um dia, mais um dia, outro mês, um erro, outro erro. Para aí chegar a um acerto, mais um erro, mais um acerto, e aí o negócio vai amadurecendo. Você tem notado hoje que as pessoas têm essa noção do empreendedorismo? Ou quando elas ouvem você, ou me ouvem falando, ou por exemplo, influenciadores da internet, elas acham que, beleza, então vou abrir um e-commerce, importar meia dúzia de produto da China, cara, vou ficar milionário. Fiz essa pergunta pro Bruno Brito, você conhece bem ele falou, sabe qual é o problema, Rodrigo? Tem muito Porsche no vídeo desses caras. Aí os caras acham que num instalar de dedos eu vou botar um Porsche na minha garagem. A realidade não é essa. Queria que você falasse um pouquinho disso. Não, com certeza. Não é uma coisa que você vai ficar rico do dia para a noite. Não é uma coisa que você não vai ter dificuldades. Pelo contrário, sim, você vai ter dificuldades. A grande diferença, Rodrigo, é que esse é o tipo de negócio que a barreira de entrada é baixa. Então, é diferente você ter que injetar, vamos dar um exemplo hipotético, 10 mil, 20 mil reais num negócio e o negócio não dá certo e você quebrou. Perdeu esses 20 mil. Você perdeu esse dinheiro. A barreira de entrada para o dropshipping é baixa, porque você vai ter que fazer o quê? A minha sugestão, naturalmente, é você assistir um curso, comprar um curso eventualmente de algum mentor recomendado, por exemplo, por nós, porque são pessoas que não são vendedoras de um curso, que ficam ostentando um Porsche na internet e dizendo que você vai comprar um Porsche em um ano. Não, são pessoas que já trabalham com a gente há muitos anos, são pessoas que já têm sucesso nessa caminhada, que estão nesse mercado há 5, 10 anos e vão te ensinar, vão te mostrar o caminho que você tem que percorrer para maximizar a chance do sucesso. Não que você vai ter o sucesso com certeza. Então, na própria página da 3 Cliques lá, para quem não conhece, nosso Instagram é @3cliquesdrop. Se você entrar lá, você vai ver que tem uma aba de parceiros da 3 Cliques, que são pessoas que, inclusive, vou sugerir para você trazer aqui no programa. Claro, para a gente poder entrevistar e conhecer. Mas aí, por exemplo, esse é o ponto da pergunta, né? Mas a pessoa, quando tem essa mentoria, às vezes, ela talvez pensa que só por ter a mentoria vai dar certo. E tem um desenvolvimento que ela precisa ter, uma maturidade que ela precisa ter para o negócio realmente vingar. De ter um bom conteúdo dos seus produtos, de colocar realmente um e-commerce interessante, de ter uma empresa até como a 3 Cliques no sentido de fazer importação e exportação de maneira segura. Então, quais são os pontos hoje, somados todos, para alguém realmente se sentir mais seguro para fazer, mas sabendo que é um desafio muito grande, que ele vai precisar se empenhar aí muitas horas por dia, principalmente no começo? Não, com certeza, sim. Primeiro que você vai ter que ter uma loja, então você vai ter que montar uma loja, e aí você pode ou aprender a montar uma loja ou até mesmo adquirir uma loja pronta, que também é um serviço que existe. Mas aí eu já faço uma pergunta até para você continuar. Quanto custa isso, por exemplo, para ele abrir essa loja? Não, existem lojas que você consegue abrir com R$99, R$199, uma loja pronta. Só continua para a gente fazer conta. Passo 1, né? Ter uma loja. Passo 2, você comprar um curso, não uma mentoria. Um curso que vão ter aulas online de algum parceiro, por exemplo, da 3 Cliques ou outro que você quiser, que são cursos que vão variar aí de 500 a 800 reais, por exemplo. Aí é para você entender o que é o dropshipping, como ele funciona, para você saber operar. Para você entender e saber quais as etapas, né? Como que você vai escolher um produto, como que você vai vender esse produto, como você vai fazer um tráfego da sua loja, como você vai ter um grande parceiro de processamento de pedidos, explicar como funciona esse mundo novo, que às vezes as pessoas não conhecem. Porque senão você vai abrir o seu negócio e você não sabe como operar. Não sabe como operar. Então, passo 2 ele gastou, eu vou sempre chutar para cima, tá? Gastou R$800. Com 100, 200, vamos chamar assim, para abrir a loja virtual, ele já gastou 1.000 até aqui. Passo 3. Passo 3 é persistir, né? É ser um bom aluno, é sentar na cadeira, assistir às aulas, aplicar. Eu tenho um exemplo que eu posso trazer aqui, Rodrigo, muito legal. Esse final de semana eu estava numa reunião de empresários do ramo e tem um médico. Inclusive eu vou sugerir trazê-lo aqui no programa para contar a história dele. Ele é um médico venezuelano, mas mora no Brasil há muitos anos, e ele está há 1 ano tentando migrar para o dropshipping. Ele ficou 6 meses após já ter a loja, após ter feito o curso, 6 meses tentando vender e as vendas não engatavam. Procurei ele, conversei com ele semana passada
ele virou para mim e falou que desde novembro de 2023 ele não dá um plantão. Porque hoje a loja dele engatou. E ele está tendo hoje um lucro que é 3, 4 vezes maior do que o salário que ele tinha como médico. Olha só. Mas e você vê, o dado é importante, porque assim, ele ficou 6 meses patinando. Ou seja, descobrindo qual é o público, descobrindo qual é o produto, e aí justamente vai ser minha pergunta agora sobre a tal mineração que se diz tanto do dropshipping. Ou seja, ele descobriu o produto, descobriu o público, descobriu o conteúdo, demorou 6 meses, quando eu digo patinando, no sentido de não ter lucro, não ter resultado da sua operação. É isso que eu quero dizer. Ele ficou 6 meses ali usando esse valor mais baixo, mas ele ficou 6 meses ali descobrindo o modelo de negócio, e aí a coisa virou. E um dos pontos que toda vez que eu converso com o pessoal do dropshipping, eles me falam, que é a pergunta que eu quero te falar, é da tal mineração. Explica o que é essa mineração e como que as pessoas podem conseguir os melhores produtos para aí sim conseguir engajamento de conteúdo e fazer a venda. A mineração de produto nada mais é do que você localizar um produto que vai ter muita venda, vai ter um volume de venda bom. Essa é uma estratégia que muitas pessoas usam, que já ganharam muito dinheiro, mas não é necessariamente a única estratégia que existe para você ter um e-commerce de sucesso. Porque tem muitas pessoas que utilizam uma loja mais genérica, colocando diversos produtos que as pessoas precisam no dia a dia, para aí sim ver aquilo que começa a ter mais vendas. Porém, hoje existem ferramentas que as pessoas utilizam para minerar, para procurar o produto ideal que ele quer vender, tá? Então, também é uma alternativa possível, tá? Lembrando que as grandes novidades sempre saem lá da China. Então, as fábricas produzem essas grandes novidades, por isso que o dropshipping internacional, que é aquele que o produto é enviado da China para o país do consumidor, ele tem um grande destaque no mercado. E aí, antes de falar dos outros países, que eu quero muito perguntar sobre isso, tem um ponto, e eu vejo todo o pessoal de dropshipping falando, né, todos esses que eu falei para você, que inclusive alguns já vieram aqui, que é a questão dos impostos, das novas tributações, e aí eu vejo as pessoas que eu considero mais sérias, e já pesquisei, inclusive para trazer aqui no programa, não trago nenhuma pessoa sem pesquisar bastante aqui no programa, mas quero dizer que eles falam assim, dá ainda para ganhar dinheiro com isso. Mas tem muita gente que fala, não, agora com essa história dos impostos e blá, 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 blá. Explica, por favor, essa questão dos impostos hoje, como está funcionando, para você trazer um produto da China. Esses impostos eles se aplicam a uma modalidade de dropshipping, que é o dropshipping internacional. Só para vocês terem uma ideia, vou explicar depois, hoje a 3Cliques trabalha com 6 modalidades de dropshipping. Então, esta modalidade é apenas uma, então sobram ainda 5, que eu vou comentar, mas só respondendo a pergunta de forma mais objetiva. Antes, até ano passado, o governo tinha uma isenção para pacotes de até $50, onde não existia a incidência do imposto de importação, que é um imposto federal, e também do imposto o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Existia a isenção. Então, todos os pacotes que vinham da China para o consumidor final de até $50 não tinha imposto. Então, o preço era muito atrativo, por isso o volume de vendas era muito grande. Com isso, né, como aumentou muito o volume e o governo estava precisando aumentar a sua arrecadação, o governo resolveu rever, né, uma decisão política, rever essa isenção do imposto. E aí, qual foi a decisão que o governo tomou? Ainda há a isenção do imposto de importação, que é um imposto federal, porém, há a incidência do ICMS, que é um imposto estadual, de 17% sobre esses pacotes. Então, houve um aumento do imposto, porém ainda tem a isenção do imposto federal, ou portanto, seja, é competitivo. Sim, perfeito, mas fazendo uma conta redonda aqui, usando números para ficar bem claro. Você comprava lá da China um produto a 100, vamos colocar reais, só para ficar claro para todo mundo, para não precisar fazer conversão. Você comprava a R$100. Quando ele chega agora na sua mão, ele chega a 117. Eu não vou entrar nesse detalhe técnico, mas na verdade chega a 120. Chega a 120. Esses 17% e acaba virando 20 na conta. Sem nenhum problema. Então, chega a 120. Então, chegou a 120, normalmente o que eu compro a 100, pensando nessa lógica dropshipping, por favor, 100, eu não estou falando qual é o produto, é só para ficar muito claro o número aqui, todo mundo entender. Eu posso vender esse produto a quanto hoje com um valor competitivo? Me dá um exemplo. Eu comprei por 100, na verdade, com o imposto chegou para mim a 120, por quanto eu posso vender isso? As pessoas normalmente no dropship eles usam uma margem de 2 a 2,5. Então, uns usam 2, outros 2,2, outros 2,5. Então, se custou para você 100 antigamente,
Eles vendiam a 200, a 250. Tá. Então agora está custando 120. A questão é se você vai manter vendendo entre 200 e 250 ou se você vai querer repassar esse valor de 20 para o consumidor final. E aí depende do nosso cliente. Cada cliente que é o lojista vai tomar a sua decisão. Temos clientes que absorveram isso, temos clientes que repassaram. E aí é uma estratégia individual. Claro, porque aí é uma questão de competição de mercado. Você vai olhar o preço dos outros que estão vendendo produtos similares aos seus, você vai querer ser competitivo, ter um preço competitivo, você vai tomar essa decisão estratégica, e aí é uma decisão estratégica operacional da empresa. Correto? É isso? Corretíssimo. Eu quero falar duas coisas com você. Essas modalidades de dropshipping, mas antes, quero falar dos países. Para as pessoas não acharem aqui que é só China que dá para fazer negócio. Com quais outros países hoje é possível se fazer negócio, bons negócios, com produtos de uma boa qualidade e com preços competitivos, fora a China, claro? Legal. Então vamos lá. Na verdade, assim, o que o mercado acabou fazendo é descobrindo o seguinte: poxa, eu já sei vender bem, eu sou um bom vendedor, eu já tenho esse meu e-commerce no Brasil que vende aqui. Por que eu não replicar este e-commerce para vender, por exemplo, nos Estados Unidos? Por que não replicar esse e-commerce para vender na Austrália? Então, na verdade, essas pessoas apenas replicaram este e-commerce, a sua loja, e agora estão vendendo nesses outros países. Então a gente tem, por exemplo, uma comunidade muito grande que trabalha com a gente, que vende nos 5 países de língua inglesa: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. O produto continua saindo da China, só que agora eles estão vendendo o mesmo produto e ganhando em dólares ou libras. Em dólares ou libras, que é a moeda corrente que ele tem que vender. Mas a minha pergunta é o seguinte: lá o preço também é competitivo? Porque, claro, e eu estou falando de determinados segmentos, a gente sabe que tem segmento que tem mais margem, menos margem, mas estou querendo dizer, no geral, nesses países é questão competitiva também, porque no Brasil, por exemplo, sempre existiu uma máxima, e acho que agora com o dólar oscilando como está, entre 5, a coisa diminuiu bem, mas teve sempre uma máxima: eu vou para Miami comprar um monte de produto mais barato que eu não compro no Brasil. Esse próprio computador que você está vendo aqui no meu colo, ele foi comprado lá nos Estados Unidos, que é a época que eu comprei, já faz alguns anos, muito mais barato comprar lá do que comprar aqui. Com o dólar a 5, essa diferença entre Brasil e Estados Unidos diminuiu um pouco, mas ainda é diferente. Nesse sentido, compensa ir para esse mercado de dropshipping nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, que você citou, é competitivo também isso? É muito competitivo, até porque nesses outros países a regra da isenção do imposto é diferente. Então no Brasil a isenção do imposto é até $50. Existem países que a isenção do imposto é até $150, $200. Nossa, então melhora muito a aí nesse margem sentido, né? do produto que você pode vender sem pagar imposto é muito maior. Então é até mais favorável se você for ver. É claro que existe uma barreira ali de língua, então não são todos os clientes que vão para esse mercado, mas isso tem aberto a cabeça das pessoas para fazer operações globais, que é como nós estamos chamando hoje, que seria um dropshipping global, ou alguns chamam de dropshipping na gringa, e também existem países que pagam em euro. Então, na própria Europa também temos clientes que vendem na Europa. E esses clientes que você fala são clientes brasileiros que vendem lá. Hoje, você tem, por exemplo, dentro da sua carteira de clientes, quantos por cento, por favor, sem revelar números internos, que eu sei questão toda de compliance, mas assim, quantos por cento hoje também fazem essas operações gringas, vamos chamar assim, ou seja, que para além de vender no Brasil, vendem em outros países? Essa operação gringa na 3Cliques, ela começou a ganhar volume justamente pelas decisões do governo. Então é muito recente. É uma coisa recente. Só que é isso que acontece, até as discussões políticas, né? Às vezes o governo toma uma decisão achando que vai acertar de um lado, mas aí existe a fuga, né? Pega uma brecha e vai para outro lado. O pessoal vai para outro lado. Então, esses talentos que nós temos de pessoas que sabem vender muito e vendiam no Brasil, eles estão começando a procurar um plano B, um plano C, que vai acabar virando o plano A deles, né? Então, houve uma evasão para vender na América Latina, clientes vendendo na Colômbia, no Peru, e agora clientes indo também para esses países mais desenvolvidos, tá? Então, assim, são clientes brasileiros que moram no Brasil todo, porque uma das grandes características dos nossos clientes é porque eles são, além da grande maioria ser mais jovem, eles são aqueles nômades digitais, né? Agora eu estou na Tailândia, agora eu estou na Indonésia, e ele está vendendo para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Brasil. Então, assim, são brasileiros, e esse é um movimento que, assim, estamos gravando esse programa em fevereiro de 2024. Se eu tiver a oportunidade, gostaria de voltar em dezembro
de 2024. Porque eu tenho certeza que esse movimento vai só se intensificar ao longo do ano e com certeza vai passar a representar mais de 50% dos clientes processando na empresa. Ou seja, pelo que você está falando, você vai deixar de movimentar dinheiro no Brasil, movimentar dinheiro fora por uma decisão do governo. Eu entendi certo ou eu entendi errado? Exatamente isso. Ou seja, você faz uma ação que você tira da economia, claro que eu não estou falando quantos porcentos representa de PIB, porque não daria para fazer essa conta agora, mas estou querendo dizer, você tira um dinheiro da economia brasileira e bota fora por uma decisão como essa desses impostos. E esses fatos, até mesmo se você olhar as próprias grandes empresas chinesas, varejistas chinesas, que foram impactadas com essa decisão política, o volume do faturamento deles diminuiu muito. E com certeza eles estão indo para outros países também, né? Então isso é um fato. Veja, essa decisão não é uma decisão da 3Cliques, é uma decisão dos clientes da 3Cliques. Como a 3Cliques fornece o produto da China, ela vai enviar para onde os nossos clientes venderem. Não, entendi perfeitamente. Não, eu quero que você volte no fim do ano, quando você tiver esses números, para a gente poder fazer essa comparação, inclusive percentualmente falando quanto de volume de dinheiro deixou de circular aqui dentro e circula lá fora, só para a gente ter uma noção do impacto que isso tem. E claro, mesmo ainda dentro de um microcosmo, pensando obviamente, estou falando em país, no microcosmo nosso aqui dessa conversa, porque aí, claro, aí você faz minimamente uma referência de quanto que deixou de movimentar. Então isso é um número que me interessa muito. Assim que você tiver, independente do mês, me avisa, porque para a gente poder conversar sobre ele. Para a gente caminhar aqui, eu não quero deixar de falar dessas modalidades, por um motivo muito simples. As pessoas que a gente começou fazendo passo a passo lá no início da entrevista, faça isso, depois isso para você abrir o seu e-commerce. Fala rapidamente para mim, cita essas modalidades para as pessoas conhecerem, para todo mundo ficar bem informado. Tá, gostaria apenas de mencionar as modalidades, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma delas, que tem sido uma grande solução, né? Mas basicamente hoje, então, é a modalidade do dropshipping internacional, que é aquele produto que sai da China e é entregue direto para o consumidor no Brasil, tá? Nós temos a modalidade do dropshipping global, que eu já acabei de mencionar. Que é isso que você falou, Austrália, Nova Zelândia, etc. E vai para vários países. Nós temos uma modalidade de dropshipping nacional, ou seja, a 3Cliques, vendo esse movimento do mercado, a 3Cliques resolveu importar lotes de produtos da China para ter um armazém próprio aqui no Brasil, aonde nós podemos oferecer para os nossos clientes lojistas venderem os produtos que já estão no Brasil. Ou seja, produtos que a 3Cliques já comprou e está aqui no Brasil, eu posso fazer um dropshipping e não ter essa logística toda com a China e já sair aqui direto para o Brasil. Exatamente. Ganha tempo de entrega, ganha logística, ganha uma série de coisas. E não tem nenhum tipo de problema com a alfândega, com os correios. É uma outra modalidade. É uma outra modalidade. Tem os seus pontos positivos e tem o seu lado mais limitador, porque você tem um determinado estoque de produtos, diferentemente da China. Que tem um outro tipo de estoque, claro. Que as fábricas estão lá, né? Tá. E faltam ainda 2 modalidades. Nós temos a modalidade, na verdade, faltam 3 modalidades. Tá. Internacional, global, nacional. Tá. E aí nós temos uma modalidade que é o dropshipping híbrido. Essa modalidade é bem legal, é uma modalidade onde eu pego o meu cliente que já está vendendo muito no dropshipping internacional e acertou um determinado produto e criou uma própria marca, tá? Imagina que seja esse óculos, Rodrigo, apenas um exemplo. E você criou uma marca de óculos, Rodrigo, e você vende isso da China para o Brasil. Só que eu vejo que você vende 5.000 óculos por mês. Falo, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, eu vou importar esses óculos da China para o Brasil e você vai poder oferecer para o seu consumidor comprar na loja por R$ 199,00 se ele esperar 20 dias para receber, porque é uma compra internacional. Ou você vai dar a opção dele pagar mais R$ 29,90 para receber esse óculos em 2 a 3 dias, porque a 3Cliques já importou esse óculos para você, já está no nosso galpão do Brasil. Principalmente para ele poder fazer a sua própria marca. Para ele fazer a sua própria marca. Legal. Perfeito. Faltam mais 2. Essas outras 2 operações, elas são operações, uma é Latam, então América Latina, e a outra é Europa. Mas elas têm algo em comum que difere de tudo que nós falamos até agora. É uma modalidade que está crescendo nesses países, nessas regiões, que se chama contra-entrega, ou também cash on delivery em inglês, que seria como quando você pede uma comida no iFood ou uma pizza. Você só paga a pizza quando o entregador entrega a pizza na sua casa. Então, nestes países está crescendo este movimento, onde você entra no e-commerce, você compra o produto, o óculos,
só que você só vai pagar, o consumidor só vai pagar o óculos quando o entregador chegar na casa dele e falar, tá aqui o seu óculos. Então, isso é chamado de contra-entrega. Só que para isso, os produtos precisam estar nesses países. Ou seja, você não pode comprar aqui do Brasil lá da China, ele já precisa estar aqui no Brasil para você fazer essa modalidade. Exatamente, mas no caso hoje nós fazemos essa modalidade na Latam, Colômbia principalmente, e na Espanha, Itália e Portugal. Então nós já temos um galpão lá, aonde estão os produtos que nós importamos da China, tá? E aí sim abastecemos os nossos clientes que vendem, seja na Europa, seja na Colômbia ou Peru, e nós enviamos o produto para o consumidor final. Olha, eu chamaria a entrevista de hoje que você deu pra gente aqui no Varejista de empreendedorismo na veia. Porque assim, quem assistiu a sua entrevista hoje aqui, conseguiu dentro da modalidade, acho que foi a entrevista mais, vamos chamar assim, organizada nesse sentido que a gente fez sobre dropshipping, para quem quer ter informação de como botar o seu dropshipping de pé. Então assim, empreendedorismo na veia, ó, esse é o passo a passo, é um grande desafio, não é fácil, é desafiador, você deu exemplo de casos, quais são esses passos, quais são as modalidades, quais são os países, questão de imposto. Então, você que assistiu essa entrevista, você quer abrir o seu negócio, assista de novo essa entrevista, anote, faça da melhor maneira possível, mas se você tem essa intenção, essa entrevista, sem dúvida, serve muito para você. Carlos, muito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Varejista. O convite já está aberto para você voltar assim que você tiver esses dados. Eu quero muito ver essa questão da evasão por conta da questão dos impostos. Interessa muito aqui a BMC, porque a gente fala muito desses mercados. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Não, eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez o convite, a BMC News, por abrir a porta para que a gente possa levar essa solução para as pessoas que querem empreender e mostrar que sim, há um caminho, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas se você está determinado, nós podemos ajudá-lo nessa trajetória. Então não esqueça, vai lá no nosso Instagram, @3clicksdrop. Se você clicar lá no link da bio, todas as informações que nós conversamos aqui estarão à sua disposição e conte conosco para mudar o jogo. É isso aí. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com mais um bloco do Varejista. A gente vai falar sobre franchising, tá bom? Eu aguardo você daqui um minutinho. Um abraço. BMC News, informação que gera valor. Um minutinho, eu tô de volta. Voltamos com o Varejista e, como eu prometi na saída do bloco anterior, vamos falar sobre franchising, sobre franquia. Eu trouxe um grande especialista nessa área, principalmente sobre comunicação e marketing, ou seja, o aumento de vendas para que as franquias possam, e as franqueadoras também possam prosperar. Denis, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui, o que puder compartilhar de conhecimento, ideias, dados, vai ser incrível aqui para você e para os seus ouvintes e quem estiver com a gente aqui. E vamos fazer aquele papo aberto sobre franquia, tá? Já fiquei sabendo que aqui é papo reto. Aquelas perguntas provocativas, talvez eu vou te fazer algumas perguntas que você vai ficar meio assim, mas é justamente, é uma brincadeira, claro, mas justamente pra gente ficar bem à vontade, principalmente para fazer perguntas que o público faria. Porque tem muita gente que tem um pezão atrás, para não dizer uma série de passos, não só um pé, atrás com franquia, você sabe disso. Então vamos falar sobre isso. Tá aberto o papo, certo? Tá aberto. Contanto que eu falar de futebol, tá valendo. Não, eu sou corintiano, deixa pra lá, cara. Eu também. Ó, então, não obrigado. De futebol, obrigado. não. Deixa o futebol pra lá, tamo junto. Tá fácil. Tá fácil. Vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já começo com a primeira provocação. Por que franquia e não um negócio próprio? Boa pergunta, começou com a melhor pergunta que eu mais ouço, muitas vezes assim, por que eu gosto tanto de franquia? E eu vou dizer, para quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, que eu sou um entusiasta de franquia. Porque para quem pensa em empreender, eu realmente acredito que franquia é a melhor opção. Sabe que é legal você dizer isso? Que no primeiro bloco foi empreendedorismo na veia. A gente falou aqui sobre dropshipping no sentido de pessoas que querem abrir o próprio e-commerce. Então você está continuando nessa veia. Por que para o empreendedor a franquia é melhor? A primeira frase que eu digo é, você pode conhecer o seu negócio mesmo antes de você abrir. Se você pensa em abrir uma operação, seja de hambúrguer, seja de perfume, seja de educação, você pode ir lá conhecer, visitando outros franqueados, conversando com aquele franqueado, trocando uma ideia com franqueados que estão na segunda, terceira, na quarta, quinta loja. E, inclusive, em franquia tem um documento chamado COF, depois a gente pode até detalhar sobre essas partes mais legais, mas nesse documento que todo candidato à franquia recebe, tem o endereço e telefone de todos os franqueados, inclusive de quem saiu da operação. Então imagina você, antes de abrir o seu negócio, você que pensa em abrir um negócio, poder ir lá e visitar e conversar com alguém que já opera aquele negócio. Essa é uma das coisas que começa por aí, que você já começa a entender. Sem contar,
como eu falei, eu sou entusiasta de franquia. Podemos até falar dos problemas depois, mas por enquanto vamos pensar pelas coisas boas, né? Você tem a manualização, você tem um franqueador que desenvolveu produto, serviço. Em geral, você tem um compartilhamento de mídia, ou seja, você consegue, com dinheiro de muitos dos franqueados, ter mais mídia do que você teria sozinho para ter comunicação no mercado. Você tem acesso a fornecedores envolvidos pelo franqueador e uma série de outros pontos aqui que a gente pode abordar que são positivos para o negócio. Tem coisa que também a gente tem que ter atenção, mas na minha visão, botando na balança, eu sozinho versus eu estar numa operação de franquia, eu acredito que essa balança aqui pende mais positivamente. Sabe, uma das coisas que eu ouço, trabalho no varejo há muitos anos, né? Então, assim, sou um empresário também do setor de educação, mas uma das coisas que eu ouço e faço parte de um ecossistema, né? Ou seja, de uma junção aí de muitas empresas que trabalham com varejo. Estou dizendo isso porque eu tenho contato de referência no mercado. Exato, de referência no mercado, que é a Gouveia. Mas assim, eu trabalho com empresários de todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes, com franqueadoras, trabalho com as maiores do Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Para falar de mim? Não. Para falar o oposto, para falar das franqueadoras e dos franqueados. Uma coisa que eu ouço muito, e aí eu trago essa questão para você, por isso que eu contextualizei, mas no negócio próprio, eu tenho mais margem quando eu consigo vender do que na franquia. Então, por que eu vou ter uma franquia se eu posso abrir uma empresa, por exemplo, de óculos? Então, eu abro uma empresa de óculos, descubro aí uma tecnologia, um diferencial. Quando eu falo tecnologia, é alguma coisa do produto, né? Descubro uma entrega mais interessante, eu vou poder virar uma franqueadora. Então, é muito mais negócio. Eu não tenho que pagar royalty, eu não tenho que pagar marketing, como você falou, eu não tenho que vamos chamar assim, me padronizar com alguma coisa que talvez eu não concorde 100%, eu abro do meu jeito, eu tenho muito mais possibilidade de margem. Claro que tem o outro lado, que é o que você falou. Justamente é este o problema de você abrir sozinho. Como é que você bota isso na balança? Porque acho que o que você respondeu muito bem, gostei muito da sua resposta, não adianta a gente achar que tem um modelo que é 100% positivo. Esse modelo não existe, seja franqueado ou loja própria. Como é que você bota na balança essas duas esferas que você tem? Eu vou começar concordando e discordando de você. Tá bom. É verdade que ele pode ter mais margem se o negócio deu certo. Agora, vamos botar ao contrário. Você acabou de falar, ele descobre uma tecnologia. Ele não descobre, né? Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que investir, ele vai ter que testar, ele vai ter que testar modelos, vai ter que testar mercado, ele vai ter que desenvolver fornecedor. Tudo isso tem um custo. Que ele tem que botar isso na conta. Se eu botar só a linha final do DRE de uma loja operando, pode até ser, e eu também vou discordar, concordando, que ele possa ter uma margem maior lá no finalzinho. Mas para chegar até lá, ele vai ter que ter tido um investimento muito grande para chegar até lá. A jornada. Né? A jornada toda. E pode não dar certo. Então eu volto a brincar com a minha frase do começo. Você, como operação de franquia, vai saber se o negócio deu certo muito antes de comprar. E dependendo do tamanho do franqueador, e também aqui entre nós, nesse papo reto que você falou, tem franqueadores e franqueadores, tem produtos e produtos, tem serviço e serviço, tem negócio e negócio. Então assim, dependendo da operação, dependendo do serviço, dependendo da gestão daquela franqueadora, a negociação, uma coisa é você ir lá e comprar 5, 10, mil SKUs, 1000 óculos, não é? Mil unidades. SKUs. Uhum. Outra coisa é você comprar 1 milhão. Porque, teoricamente, a franqueadora negocia para todo mundo. Então, você paga royalty, é verdade, na verdade, o único custo que você teria mais seria o royalty. Porque fundo de propaganda é para você investir em mídia para você mesmo. Esse dinheiro volta para você. Agora, o royalty, será que se você botar na linha do tempo da jornada o quanto você tem de gasto para construir esta marca nova, esse produto novo, ele não remuneraria esse royalty que você vai antecipar aquilo? E, de novo, não tem certo e errado. É uma escolha, é balança. Vou abrir um negócio próprio, vou ser independente, eu tomo minhas decisões, mas eu tenho que chegar até lá. Será que esse modelo de negócio, por exemplo, para um empreendedor que está ouvindo a gente, que não é tão maduro, eu digo tão maduro já de 10, 15, 20 anos de empreendedorismo, né? Esse empreendedor de 1, 2 ou 3 anos, quando ele vai para a franquia, não é mais seguro para ele? Porque, veja, quando você falou agora, e hábitos de pessoas, por exemplo, seja ele abrindo uma franquia ou ele abrindo uma unidade própria de uma empresa qualquer, óculos, hambúrguer, perfume, como você falou, tanto faz. Um ponto importante e aí me dirijo a todos que estão ouvindo, assim, as pessoas às vezes são um pouco acomodadas. Querem abrir um negócio, bota o negócio ali, bota uma página de Instagram, quando eu falo coloca um negócio no sentido de abrir a loja, tá? Bota uma página no Instagram, coloca um e-commerce, uou, vou ganhar dinheiro. E passa anos-luz longe disso, com ou sem franquia. E talvez com franquia você está mais acolhido. Essa é uma visão interessante ou não? É uma ótima visão, mas eu vou também fazer uma provocação.
Qualquer pessoa que pensa em empreender, seja por franquia ou próprio, para dar uma relaxada, para diminuir o ritmo. Às vezes eu ouço muito assim, eu chego em algum lugar, amigos e tal, e aí, Denis, qual é a franquia da vez? Você que trabalha com franquia, qual é a franquia que eu vou ganhar dinheiro? Eu falo, cara, não sei, se você souber também você me conta. Porque franquia é meio que nem vinho, não tem o melhor vinho. Eu não vou dizer qual é o melhor vinho para você. Eu vou ter que experimentar vários para poder ver qual é o melhor para mim. Franquia é muito parecido. Se a pessoa, primeira coisa, se a pessoa acha que ela vai relaxar, vai diminuir, ou vai ter tudo prontinho, não é verdade. Ela vai precisar ralar e muito, seja empreender sozinha ou por franquia. Então assim, se você pensa em empreender, meu amigo, se prepara para ralar. São horas. Agora, em franquia, só para concluir, Não, vai. Em franquia, o que você ganha? Você ganha etapas. Tá. Você ganha no processo. Então assim, você não precisa se preocupar em desenvolver produto, você precisa se preocupar em embalagem, você não precisa se preocupar na próxima campanha de mídia. Falando na minha área, onde eu atuo mais forte há bastante tempo. Você realmente, quando você entra na operação de franquia, você recebe uma campanha de inauguração, você recebe o seu estoque inicial, como você tem que comprar, você passa a fazer parte de um ecossistema de outros franqueados que você pode buscar dicas de operação, de gestão, contratação de gente, RH. É que a gente, na linha do tempo, vai esquecendo disso, porque já acaba vindo de mão beijada pela operação. Como eu falei, eu sou entusiasta. Tem problemas? Tem. Por exemplo, eu não posso seguir o que eu quero fazer. Hoje eu vou acordar e vou mexer no preço. Não pode. Tem que seguir regras. Hoje eu vou acordar e vou mudar a minha fachada. Não pode. Tem que seguir regra. A não ser que a regra permita que você faça isso. Hoje eu vou abrir o meu próprio Instagram. Eu não sei se aquela franqueadora permite ter um próprio Instagram ou não. Então, assim, esses são alguns pontos de atenção que, se você for muito empreendedor, eu até recomendo fugir de franquia. Mas você sabe que esse ponto que você citou no começo da sua pergunta, que era a hora que eu ia mencionar, assim, as pessoas acham muitas vezes esse relaxar que você citou, já trabalhei uns 10, 20, 30 anos no mercado, agora eu vou abrir uma franquia para ganhar dinheiro. É isso. E a pessoa vai lá e fala, não, eu tenho um parente, um amigo, seja lá quem for, que toca a franquia, eu só quero ser um investidor. É tiro na água, né? A pessoa vai operar ou ela vai investir? Nada, ela só vai investir, coloca na mão do operador e sai do negócio. Aí é é mais difícil de dar certo, mas depende do operador. Você tem alguns perfis, até contando um pouco de encontros. O Brasil hoje é o terceiro maior franqueador do mundo. Existe um encontro em Las Vegas, que é o Multi-Unit Conference, que é o maior encontro de franqueados do mundo, os maiores franqueados do mundo. São franqueados que faturam 500, 600, 1 bilhão de dólares. Nós estamos falando de 5 bilhões de reais, alguns bilhões de reais. Esse é o tamanho dos franqueados americanos. E estes franqueados, em alguns casos, são excelentes operadores. Hoje, nos Estados Unidos, já tem M&As de operadores de franquias. São fundos botando dinheiro nesses operadores para eles abrirem mais lojas. Sim, mas é uma profissionalização disso, então, por que eu estou contando isso? Porque onde eu quero chegar? Se você pensa em investir em franquia e você não tem tempo e você bota um operador, pode até dar certo. Mas esse operador tem que ser incrível. Tem que ser maravilhoso, tem que ser um cara de loja, um cara de venda. E, se possível, ele tem que botar um pouco de dinheiro também. É que, na verdade, o que eu chamei de operador agora, muitas vezes... Um gerente de loja. Aí não, botar na mão dele, esquece. Não, e parece que é uma brincadeira, não é. Não. Eu conheço dezenas, para não dizer para você, me aventurar a dizer centenas de franqueados... Que perdeu dinheiro. Que fizeram isso. Então, assim, por exemplo, vamos supor... Achou que vai relaxar. Você é meu irmão, sei lá, você é meu irmão, você é meu primo, seja lá o que for. E aí eu vou lá e falo, olha, você aí tá, o que você tá fazendo? Eu tô meio parado, não sei o quê. Olha, eu tenho uma grana para investir, eu vou abrir e você é o gerente do negócio. E eu tô dando esse exemplo, você tá achando que é 1, 2? Pelo amor de Deus. Só que isso acaba prejudicando, por exemplo, a própria franqueadora. Porque você bota uma pessoa lá que tá estampando a tua marca que não tá preparada para isso. Qual tipo de controle a franqueadora tem que fazer para um caso desse ou outros que eu não citei aqui acontecer? Muito bacana, Rodrigo, porque aí entra naquela primeira coisa que eu falei, que é a franqueadoras e franqueadoras. O desafio hoje das franqueadoras é não aceitar qualquer candidato à franquia que tenha dinheiro. Muitas vezes vamos oferecer franquia para o mercado e chega um franqueado com a grana. E elas já estão fazendo isso, tá? O processo de seleção, ele vai além de ter a grana. Ele vai perguntar, vamos avaliar o franqueado. Mas não vou ser, eu vou ser minha esposa, vai ser meu irmão, vai ser meu marido. Então tá bom, traz seu marido, traz sua esposa, traz seu filho. É este operador que tem que ser avaliado. É o seu irmão, como você brincou comigo. Este operador. O desafio das franqueadoras é fazer o quê? Que a pessoa que vai operar a franquia, a pessoa que vai estar no dia a dia é que tem que ser avaliado. E não muitas vezes que vai botar o dinheiro. E as franqueadoras têm essa maturidade? Olha, hoje... Tô dizendo porque, claro, quando chega alguém batendo na porta, olha, eu quero comprar 5 franquias. Ele vai pagar só uma taxa de franquia aí, vai depositar uma
uma quantia aí para a franqueadora. Franqueadora vê aquele caixa, né? Aqueles, sei lá, tô brincando aqui, 300, 400, 500 mil só de taxa de franquia entrando uma vez, dá aquele sorriso, né, pro caixa entrar naquele mês assim. E aí? Tem essa maturidade? Por isso tem franqueadoras e franqueadoras. Eu acho que muitas franqueadoras hoje têm essa maturidade, ou muitas franqueadoras também apontam para ele e apontam o seguinte, olha, é importante que você tenha atenção para isso. Mas as mais maduras hoje, elas falam não. Agora, é até importante para quem está assistindo a gente, se for muito simples o processo de seleção daquela franqueadora, desconfie. Então, para quem está vendo a gente, está pensando em investir em franquia, o processo de seleção é tão importante quanto a própria franqueadora. E se você é franqueador pequeno ou médio franqueador, selecione bem seu candidato à franquia. Não olhe só para o tamanho do cheque dele. É um desafio, é uma linha muito tênue. Não é fácil, mas se eu puder, nesses meus 27 anos trabalhando com franquia, aquelas que têm mais sucesso são aquelas que são mais cuidadosas, mais criteriosas e que trabalham muito próximas desse candidato à franquia também. Legal. Vamos passar por uma outra parte, vamos chamar assim. Quais são os setores hoje no Brasil que conseguem mais resultado dentro da área de franquia? Eu sei que você tem alguns números aí para apresentar de algumas questões que você estudou. Se você quiser entrar em alguns números desses também, mas começo falando assim, o que você tem como hoje um especialista, principalmente que você potencializa vendas, né? Com comunicação e marketing de franqueados e franqueadoras. Quais são os setores hoje que estão mais se desenvolvendo nesse sentido? A gente fez, no final do ano passado, Rodrigo, o maior estudo já feito de franqueados no Brasil. Nunca tinha sido feito no Brasil esse estudo, com mais de 1.500 operações, franqueados, mais de 500 franqueados, com mais de 6 mil lojas representadas ali. E esse estudo ele mostrou que não existe o melhor setor de investimento. Ele existe sim, uma coisa que eu até trouxe, que depois vou até falar um pouquinho sobre isso, que é interessante trazer essa reflexão, que é, a grande reflexão é por que numa mesma rede de franquia, seja uma mesma marca, o mesmo produto, seja alimentação, seja educação, seja serviço, etc., você tem franqueados indo muito bem, franqueados médios e franqueados indo mal. É o mesmo franqueador, é o mesmo consultor de campo, é a mesma loja, pontos semelhantes. Vamos pegar pontos semelhantes, você vai falar, ponto diferente. Por quê? O que essa pesquisa trouxe é o papel do operador, seja o franqueado ou seja aquele que está operando a loja. Então a gente percebeu números maravilhosos, por exemplo, um tema muito polêmico em franquia, que é repasse de loja. Às vezes a pessoa comprou, botou na mão de um operador não tão bom, ou mesmo ela percebeu que aquilo não era para ela e quer repassar uma loja. É impressionante a quantidade de lojas que foram repassadas e viraram o jogo. Foram para a mão de franqueados mais capacitados, ou que conhecia mais aquela região, ou conhecia mais aquele ponto, e conseguiram virar a loja. Então, para muitos desses franqueados que eu chamei de franqueados de alta performance, eles preferem comprar repasse. Olha que interessante. Lojas que estavam indo mal, por algum motivo, ou às vezes nem estão indo mal. Às vezes aquele franqueado não estava feliz, ou ganhava menos do que ele imaginava, ia para a mão de outro operador. Às vezes o segmento que não ia bem, uma marca não ia bem, ele conseguia virar o jogo. Então, a gente pôde perceber isso. Então, respondendo a sua pergunta, não existe o melhor segmento. Existe aquele que é melhor para você. Agora, todo ano a gente sempre tem a vedete, aquele que cresceu mais. Então, teve o ano de alimentação, teve um ano com os paleteiros, né? Ano de sorveteria, ano de iogurte. A gente tem umas ondas, né? Teve o ano dos food trucks, né? Que eu falei, não, eu fiquei pensando, cadê os food trucks, né? Então, a gente tem, às vezes, umas ondas de negócios que surgem muitos franqueadores também e muitos franqueados. E como é que você orienta os empresários a perceberem essas ondas e fugir de alguma delas? Você citou a questão das paletas mexicanas, e eu me lembro claramente, assim, quando elas começaram a surgir, e foi uma febre, assim. Ter no shopping, ou um quiosque, ou lojas mesmo, nossa, era uma atrás da outra, uma atrás da outra. E eu, na hora, conversei com pessoas do lado, falei assim, eu não dou 2 anos para isso aqui morrer. Porque veio de um jeito como se sorvete fosse a coisa que mais fosse comprada no mundo, e era um sorvete com preço diferente, com um ponto cultural diferente, vamos chamar assim, né? E eu falei assim, veio muito rápido. E eu comecei a ver quiosques e lojas, eu sei bem a diferença de um quiosque para uma loja, e comecei a ver lojas com filas na porta. Eu falei, Rodrigo, posso fazer uma provocação para você? Por favor. A nosso escritório aqui em São Paulo, aqui na Vila Madalena, para quem não é de São Paulo, a Vila Madalena é um bairro super boêmio, de bares, restaurantes, bem bacana aqui em São Paulo. Para quem é de São Paulo conhece bem. Nosso escritório é nas Picoeuta aqui. E eu lembro que na minha rua, do meu escritório, abriram 3 paletas mexicanas, né? E eu falava assim, é um pouco da cultura do brasileiro. Eu sabia que 3, talvez tivesse uma, ela estivesse lá até hoje.
É assim, o que acontece com o brasileiro vou dar exemplo do mercado americano e do mercado brasileiro. O brasileiro, quando ele vê uma coisa bacana, ele fala assim, poxa, vou fazer igual, ou melhor, ou vou fazer do meu jeito. O americano vê uma coisa bacana e fala, gostei do que você está fazendo, posso ir com você? O que acontece? Tanto que, números interessantes, falando de números, no mercado americano, que é um dos maiores mercados de franquias do mundo, de varejo de franquia do mundo, para cada marca franqueadora, eu tenho em média 500 franqueados. Caramba. No Brasil, são 60. Por quê? Abrem-se muitas marcas concorrentes. No mercado americano, o cara fala, pô, que ideia bacana, eu vou junto com você. Lá, aquilo que eu falei dos franqueados gigantes, ele vê um negócio bacana, ele fala, eu sou bom operador, eu não vou virar franqueador, eu não vou... Lembra que só lá no começo da provocação... Isso, a minha primeira pergunta, se eu posso abrir o meu negócio para eu virar o franqueador. Ele prefere olhar e falar, cara, esse negócio é bom. Se eu operar bem, eu vou me dar bem, eu não vou ter que gastar com desenvolvimento, etc, etc. O que acontece? Veio um monte de marca, uma barreira de entrada não tão grande, que era fazer o raio da paleta, que eu vou dizer, eu achava incrível, o produto, o modelo... Não, o produto eu também achava então, incrível, assim, mas... o que aconteceu? Você botar 3, uma do lado da outra, o que você falou, ia no shopping, tinham 10, tinham 7, tinham assim, Los Paleteiros, Las Mexicanos, até os nomes eram parecidos. Eu fui franqueado, né? Então, sou franqueado até hoje. Eu fui franqueado de uma rede de academia que chamava Contours, Academia para Mulheres. Ela veio junto, na época, eu não sei se alguns das nossos ouvintes vão lembrar, era academia só para mulheres, 30 minutos com resultado. Pro Brasil veio Curves, Contours, Silhouettes, até o nome era para contorno, curva e silhueta, até o nome era igual. O que aconteceu? Veio o boom, eu lembro que eu fui o primeiro franqueado no Brasil, chegou a ter 500 lojas, hoje não tem 10. Então assim, por quê? Eu lembro que do meu lado abriu uma Contours, uma Curves e uma Silhouette. Cara, e as academias tradicionais começaram a criar os seus modelos de circuitos. E aí veio, começou a sair números que a academia é maravilhosa, aí veio funcional, crossfit, aulas de body jump, não sei o que mais. Ou seja, de repente o mercado fitness ficou espetacular. O que aconteceu? Sobraram poucos players. Então assim, o que acontece no Brasil é um pouco isso. Então o que a gente tem tentado hoje até é mostrar um pouquinho, poxa, vamos pensar mais juntos do que competindo, né? Então assim, isso em franquia é um desafio que eu estou tentando buscar. Acho que é uma das visões mais interessantes que eu já tive sobre franquia. Interessante isso, né? A gente enxerga uma oportunidade de negócio, é muito mais fácil eu ligar para você que é dos Los Paletas e falar assim, eu quero abrir 20 unidades do Los Paletas. Junto, o que você eu faz? Eu não quero abrir Las Paletas, nessa brincadeira que a gente fez. Pô, o cara tá ganhando muito dinheiro, vou fazer melhor. Pronto. Então, mas aí a minha pergunta para você é, o franqueador que abriu a primeira, vamos chamar assim, igual você citou a Curves, etc. Abriu a primeira. Ele também tem essa maturidade, na minha concepção, também não tem essa maturidade. Mas é isso. O cara vê um franqueado que vai abrir 20 unidades, ele vê um receio. Isso. Isso é uma cultura nossa, Rodrigo. E eu, assim, até se eu puder, e obrigado pelo espaço aqui, poder fazer essa provocação e falar, será que não vale a pena ter esse cara mais perto? Será que não vale... Olha, vamos olhar, eu falei muito do lado do franqueado, vamos olhar do lado do franqueador. Um franqueado que chega, que já sabe operar, que já sabe negociar com o shopping, sabe contratar, e se ele for da sua marca ainda, qual é o seu custo de treinamento desse cara? Qual é o seu custo de implementação dessa loja? Ele já sabe operar, ele sabe reformar, ele sabe contratar, ele sabe comprar, ele sabe negociar. Então, assim, o custo de aquisição desse cara é menor e a curva de aprendizado dele é infinitamente menor. Então, o seu custo também é menor. Então, fica aqui uma provocação para os franqueadores de olhar com um carinho muito grande para esses perfis de bons franqueados. E você, franqueado, que pensa em crescer, em ser parceiro da franqueadora. Eu trouxe aqui para te dar de presente o livro dos 7 franqueados. Pode falar, por favor, fica à vontade. Até vou te contar um pouco. Convidado aqui para falar de livro está sempre permitido, por favor. Muito obrigado. Eu sou um aficionado de livros. Esse livro aqui, na realidade, nada mais é do que um compilado de mais de 30 horas dos maiores franqueados do Brasil, contando, do Brasil e do mundo, contando um pouco como é que eles se tornaram franqueados de alta performance. Chama Os 7 Franquehábitos. Franquehábitos. Me dá 2, 3 exemplos de grandes franqueados que estão aí nesse livro. Aliás, muito obrigado pelo presente, tá? Tá aqui, muito obrigado pelo presente, tá aqui. Depois a gente já mostra. Bom, nós temos aqui, até para não citar nome, temos assim, o maior franqueado do Brasil está aqui, os maiores franqueados do Brasil estão aqui, que são franqueados que faturam 200, 300, 400, 500 milhões, franqueados. Eu acho que se a gente pegar aqui a minha, sua mão, não tem mais do que 20 franqueadoras que faturam mais do que 200 milhões de reais. Franqueador. Tira a indústria.
Tá bom. A franqueadora, né? Franqueadora. Então, assim, hoje, muitos dos franqueados já são maiores que algumas franqueadoras. E eles continuam querendo ser franqueados. Nos Estados Unidos tem um grupo de franqueados, grandes franqueados, que eles pesquisam novas franqueadoras, que eles chamam de pequenas lá, de 300, 400 lojas. Eles vão lá e negociam 50 operações, 100 operações. Ou seja, e não é um só não, tá? São grupos de multifranqueados. Então eles chegam lá e falam, você tem 400 lojas, eu vou vir aqui em 6 franqueados e botar mais 300. Nós vamos pular de 400 para 800 lojas. O que você me dá em troca? Tipo assim, uma redução de royalty, uma negociação melhor, mas a minha troca eu vou dobrar o seu negócio. Mas é que tá, tem uma operação. Uma coisa é você ter 300 lojas e entregar produtos e logística, etc. E várias outras coisas, né? Para Claro. essas 300 lojas. Outra coisa é você ter o dobro disso. Essa preparação de estrutura também é importante, porque... É feita a linha do tempo, faz um porque eu vejo aqui no cronograma, Brasil... normalmente eles fazem em um ano. que eu vejo aqui no Brasil, além dessa disputa entre marcas, que você citou bem essa visão, eu vejo aqui no Brasil algumas franqueadoras que fazem um grande sucesso, recebem um grande volume de demanda para abrir franquia e acabam exponenciando um crescimento em 2 anos que não dão conta, começam a faturar muito, vê muito dinheiro entrando, mas não dá conta, e aí é tiro no pé de novo, né? Esse é o desafio do planejamento. E aí cabe a essa franqueadora falar, acho ótimo, vamos fazer um cronograma de implantação dessas lojas? Vamos ver, de novo, lembrando que este perfil, ele já vem na página 10. Porque, normalmente, quando você pega um empreendedor do zero, vamos supor, um amigo, etc., que sempre foi empresário, um super executivo, dono de cargos altos, resolve empreender, muitas vezes ele não sabe fazer um DRE. E não é por incompetência, porque alguém fazia para ele. Ele sabe muito bem ler um DRE. DRE, para quem está vendo a gente, é um demonstrativo de resultados, né? Uhum. Então ali que é o quê? É uma planilha de Excel onde você consegue ver todos os números daquela loja. Às vezes um grande executivo, ele sabe ler, mas ele nunca fez. Alguém faz para ele. Aí ele vai lá e resolve empreender. Ele não sabe negociar com o shopping, ele não sabe contratar, ele não sabe comprar. Esses caras que já sabem operar, sabem tudo isso. Então até para esta franqueadora, vou chamar ela de pequena, ter esse crescimento maior, crescer com esses operadores é mais fácil do que crescer com 100, 200 que nunca abriram loja na vida. Até porque normalmente esse cara é mais capitalizado, ele entende a sua curva de fluxo de caixa também, então faz muita diferença. Isso tem a ver, por exemplo, eu já trouxe aqui alguns empresários que falaram assim, olha, eu tenho receio de franquear, não vou citar nomes aqui, mas assim, eu tenho receio de franquear porque eu vou perder qualidade. Por exemplo, principalmente quando envolve produto de alimentação. Então, uma coisa é você ter um produto de alimentação qualquer, né? Vamos colocar aqui um exemplo, um doce. Uma coisa é você ter 10 lojas em São Paulo, 10 lojas no Rio, e você ter um doce feito talvez com uma qualidade quase que caseira. Outra coisa é você exponenciar para 500 lojas no Brasil, e esse doce ele vai ser mais industrializado e vai perder sabor, por exemplo, caso seja industrializado. Mas aí eu falo, então abre mais CDs. Ele falou, beleza, aí a operação não para de pé. Eu abro mais CDs, eu abro mais pontos em que eu vou fazer essa distribuição toda e essa produção toda, e aí a operação não para de pé. Tem loja, tem segmento, tem tipo de produto que não vale a pena esse crescimento todo? Até para dizer da a minha expertise, que não é gestão, mas aí eu vou valorizar o trabalho das consultorias. Aí sim faz sentido ter uma consultoria para te ajudar, se faz sentido ou não você ter um CD, se o seu negócio... Primeira coisa, se o seu negócio é franqueável. Às vezes a pessoa acha que é ou acha que não é. Aí tem consultorias maravilhosas, você trabalha em uma delas, conhece uma delas, que para te ajudar a dizer se ele é franqueável. Uma vez dito que como franqueá-lo? Então o desafio é até isso, quer dizer, o possível franqueador analisar se o negócio é franqueável ou não. E se não for, tudo bem. Vamos crescer de forma mais orgânica, de forma menor, de forma própria. Existem algumas marcas que não têm franquia, que ela é sócia de um operador local, marcas conhecidas inclusive. Que a marca, né, ela vai lá, ela é sócia daquele operador, junto com ele, e vai crescendo muito lentamente. Ou seja, descobriu que esse não é um negócio, certo? Franquear pode não ser franquia. Nem todo negócio é franqueável, e tudo bem. Pra gente finalizar, acredite, já passou praticamente 30 minutos, acredite. Olha. Pra gente finalizar, você esteve na NRF agora em janeiro, principal encontro mundial do varejo, e eu sei que você verificou algumas tendências / oportunidades nesse sentido. Para a gente finalizar para cima e pensando para frente, o que você identificou na NRF como oportunidade? Quais marcas, quais tendências? O que você extrai ali do que você viu na NRF para novos negócios em 2024? Bom, obrigado. Primeiro assim, eu vou há 16 anos para a NRF, há 4 anos para o Web Summit, que é um outro evento de inovação.
vou há 8, 9 anos, fui para o IFCA, International Franchise Association, que é um evento de franqueadores, e eu vou já há 7 anos para o Multi-Unit Conference, que é o maior encontro de franqueados. E essa NRF, já faz algumas NRFs, Rodrigo, que eu tenho olhado não o que ela traz de takeaways, de ideias, mas eu olho o que ela traz de pendências. Não é tendência. Coisa que eu já deveria estar fazendo. Então, assim, eu até brinco, né? Não vou falar de tendência, vou falar assim de pendência. Porque falou-se muito na NRF sobre inteligência artificial. Você não está usando inteligência artificial ainda? Você não está em nenhuma aplicação? Você está atrasado. Hoje por isso é pendência e não tendência. Por isso é pendência. Você já pode usar para detectar fraude, pode usar para fazer pedido de compra, pode usar para realizar com o seu cliente, etc. Mas dito isso, tem uma coisa que eu vou pegar na minha área, que para mim foi eu estou trazendo para todos os nossos clientes, inclusive, que não foi nem deste ano. Este ano é pendência. O ano passado foi uma tendência, que foi o Retail Media. O que é o Retail Media? É você, através de informação, dados e a sua relação com o seu cliente, gerar valor e gerar outros negócios para a sua marca. Eu vou dar um exemplo rápido que é da 7-Eleven, que é uma das maiores franquias americanas, mais de 20 mil operações nos Estados Unidos, e ela trouxe o case dela, que ela abriu uma empresa de mídia, que hoje é, se não me engano, 1/4 do faturamento da companhia é desta empresa nova, que nada tem a ver com conveniência, que é a loja, que ela fornece dados para a indústria. Ela hoje tem uma rádio que, segundo ela, é a rádio mais ouvida dos Estados Unidos. Ela tem 90 milhões de clientes fidelizados na plataforma deles, 12 milhões de clientes por dia que consomem produtos da 7-Eleven todos os dias, e ela extrai o que ele consome, que hora ele consome, como ele consome. Hábitos, ou seja, um gerenciamento de dados. E hoje ela vende isso. Ela vende, administra, lança produto, mostrou um case, pendência. Ela fala como usar, o que ela está usando, receita gerada e como ela faz para gerar venda. Você topa voltar aqui mais para frente para falar só de Retail Media? Porque eu acho que esse já tem no Brasil gente fazendo. Esse é um tema que me interessa muito, porque a gente precisa aprofundar. Porque análise de dados não é só pegar o dado, é saber o que faz com ele. Né? Então, e ganhar dinheiro com ele. E ganhar dinheiro com ele. Que é o novo, para mim, foi a grande pendência para quem trabalha com varejo hoje no Brasil. Denis, eu preciso encerrar por conta do tempo. Acho que a gente teria pelo menos mais uma meia hora para falar. Então já estendo o convite para você voltar. Vai ser um prazer. Quero agradecer muito. Então, assim, realmente foi um momento muito importante para a gente falar sobre franquia. Obrigado aqui pela sua presença. Gente, vamos voltar para falar de franquia outras vezes. Denis, valeu, tá? Franquia, não futebol. Não, deixa futebol para lá, meu Corinthians, pelo amor de Deus. Vamos lá, BMC News, informação que gera valor. Esse foi O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. A gente volta depois com o próximo programa. Espero que você assista de novo essa entrevista e entenda tudo sobre franquia, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.